dar início à aula 11 de matemática, essa do roteiro 6. E nós hoje vamos colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu nesse bimestre. Então, a gente teve 3 unidades nas quais a gente trabalhou nesse volume 2. Né? Nós trabalhamos medidas, operações e chances, que é justamente essa primeira parte da aula. Então, a nossa aula ela está dividida em 2 partes, na verdade em 3 partes. A aula 1 a gente vai fazer as atividades de fixação das páginas 29 a 35. Na aula 2 nós faremos as atividades de fixação da página 36 a 43. E na aula 3 a gente tem uma atividade avaliativa que vai ficar disponível por 10 dias, mas a gente vai falar sobre isso lá na frente, tá bom? Então vamos iniciar a aula 1. Que é a atividade de fixação, tá bom? Então, todos esses conteúdos que a gente vai trabalhar aqui, vocês já viram durante o bimestre, então a gente vai utilizar essas atividades como revisão, né? Então, vocês poderão estar fazendo, né, de forma devagar, com calma, com tranquilidade, tá bom? Não precisa ser feitas as atividades todas num dia só, às vezes isso pode ficar até um pouco cansativo. Então, por isso a gente divide a aula para que vocês possam assistir e em seguida, se precisar, se necessitar pausar e continuar em um outro momento, vocês poderão também fazer isso, ok? Então vamos lá para a primeira questão. A gente está falando aqui de medidas, operações e chances. Então nessa primeira parte da atividade, nós vamos falar de medidas, ok? A gente vai relembrar esse conteúdo que a gente trabalhou, que foi medidas de ml, de litros, tá bom? Então aí tem, olha... Você já reparou que na maioria das receitas os ingredientes são medidos em colheres, xícaras ou copos. Observe na tabela alguns objetos usados como medida em receitas e a capacidade aproximada em mililitros de cada um deles. Então, geralmente, quando é utilizado esse tipo de objeto, né, para medida, ele geralmente tem uma capacidade. Então, xícara de chá tem a capacidade de 240 ml, o copo americano de 190 ml e a colher de sopa de 15 ml. E geralmente são os medidores que a gente utiliza para algumas receitas, ok? Vamos lá então na questão A. A questão A traz que os ingredientes líquidos dessa receita, trocando a quantidade de xícaras e de colheres pela capacidade equivalente em mililitros. Então tem aí uma receita de um bolo de fubá, tá bom? E tem dizendo que os 2 conteúdos líquidos, que é o óleo e o leite, eles são medidos. O óleo é um meio copo americano e que o leite é um copo americano. Então, o que a gente precisa analisar para responder essa questão? Aquela tabela anterior, certo? Que tem a capacidade desses objetos de medida. Então, um copo americano, ele tem 190 ml. Óleo aqui, ó, tá dizendo o quê? Que é meio copo. Então, a metade de 190 para descobrir qual é a quantidade aqui, ó, capacidade equivalente aqui do óleo. E, no caso do leite, está dizendo que é um copo de leite. Então, nós já temos aqui a resposta que um copo americano de leite é igual a 190 ml. Bem tranquilinho, tá bom? Vamos seguir, então. Letra B. Complete a tabela com a quantidade de cada ingrediente em mililitros. Vou ter que utilizar novamente a minha tabelinha, aquela tabelinha da página 29. Tá bom? Então, essa tabelinha da página 29 vai nortear a realização dessas respostas, dessa atividade aqui. Tá bom? Então, por exemplo, uma xícara de chá de leite. Eu vim aqui, ó, uma xícara de chá é 240 ml. Você está dizendo que é uma xícara, a capacidade 240 ml. Vou preencher aqui. 2 xícaras de chá de água. Opa, aqui, ó, a quantidade dobrou. Então, se dobrou, eu tenho que fazer isso aqui, ó. 240 multiplicado por quanto? Por 2, é o dobro. Nós estudamos isso nessas unidades, né? Meia xícara de chá de suco de laranja. Então, meia está falando que é a metade. Xícara de chá, então, 240. Quanto que é metade de 240? Uma xícara e meia de chá de leite. Então, aqui eu tenho que fazer uma adição, né? Mais a metade desse valor aqui, ó, 1 xícara e meia, ok? 2 copos americanos, multiplicação também pela quantidade de copos americanos. 3 copos americanos de suco de limão, aqui, ó, 3 copos. Então, tem que fazer também essa multiplicação.
dessa vez pelo triplo, né? 3 vezes essa quantidade aqui. 2 colheres de sopa de óleo. Então, se uma colher é 15, 2 são quanto? Então, vou ter que fazer essa multiplicação aqui também. E 5 colheres de sopa de água. Vamos fazer a multiplicação agora de 5 vezes 15, ok? Dessa forma, vocês vão conseguir responder isso aqui. E depois vocês vão acompanhando a correção se vocês fizeram tudo certinho, tá bom? Vamos seguir, então. Atividade 2. Marcela comprou uma garrafa de suco concentrado de goiaba. Quantos litros de suco de goiaba podem ser preparados com 200 ml de suco concentrado? Então, aqui, olha, tem a quantidade da capacidade dele, que é 500 ml. E aqui também está falando que o modo de preparo é diluir uma parte do suco concentrado em 4 partes de água e adoçar a gosto. Então, gente, para realizar essa atividade aqui, vocês vão precisar levar em consideração essas informações, né? 4 partes de água e uma parte de suco correspondente a 5 partes, tá bom? Então, se ele quer fazer 200 ml de suco concentrado, vamos fazer a continha aqui para descobrir qual é o total em mililitros que é possível fazer com essa preparação. Questão B. Para fazer 2 litros de suco de goiaba, são necessárias mais de uma garrafa de suco concentrado igual a essa? E aí, o que a gente vai precisar para responder essa questão? A gente vai precisar fazer o cálculo. Então, com 100 ml de suco concentrado, é possível fazer 500 ml de suco. Tá? Só uma dica. Com 200 ml de suco concentrado, é possível preparar quanto? Você descobriu isso aí aqui, ó, na resposta da letra A. E aí, você vai fazer esse cálculo para descobrir, então, se para fazer 2 mililitros, quanto que é necessário, 2.000 mililitros, quanto que é necessário de suco concentrado e de água, ok? Para preparar 1,5 litro de suco de goiaba, Marcela usou 1 litro de água. Marcela usou a quantidade de água indicada na embalagem? Então, veja bem, diluir uma parte de suco concentrado em 4 partes de água e adoçar a gosto. Será que ela fez a mistura certa? Para isso, você vai ter que fazer a continha, realizar a continha, fazendo a substituição de 1,5 litro, quanto que seria em ml, ok? Em seguida, você vai fazer uma divisão por 5, tá falando aqui, ó, uma parte mais 4, são 5 partes então, certo? Depois vocês vão conferir lá na correção se vocês fizeram tudo certinho. Aqui na página 31, aparece para vocês um jogo. Esse jogo vocês precisarão fazer com um familiar de vocês, alguém que possa ajudar, que esteja frequentando a casa de vocês, né? Se tem algum amigo, algum familiar, ou o pai ou a mãe, tá bom? Então, vocês vão fazer essas atividades com auxílio de alguém, ou um primo, um irmão, o pai, a mãe, tá bom? Por quê? Porque a gente não está conseguindo fazer com o colega, e na orientação diz assim, reúna-se com o colega. Então, o colega, nesse momento, são os nossos familiares, certo? Então, vocês vão fazer com o apoio dos familiares essa atividade aí, ok? Vamos seguir. Na página 32, nós temos a questão 4. Calcule as adições e encontre os resultados escritos por extenso no caça-palavras. Então, vocês têm aqui um grupo de números dos quais vocês vão fazer a adição, tá bom? Então, 15 mais 12 dá 27, mais 5, 32, mais 23, 55, mais 8, 63, mais 7, 70. Então, assim, você descobriu quanto que é, depois você vai lá e vai buscar no caça-palavras a resposta, ok? Vamos seguir. Recorte as cartas com os algarismos do material de apoio. Então, eu tenho aí a carta número 2, 3, as cartas número 2, 3, 6 e 8. Mudando essas cartas de lugar, descubra todos os números compostos por esses 4 algarismos que podemos formar e escreva-os no quadro. A gente está falando agora, gente, nesse conteúdo, de possibilidades, tá bom? Então, é um outro conteúdo que a gente viu, né? Chance e possibilidades, a gente viu nos nossos estudos nesse bimestre. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o recorte lá das cartas e vocês vão mudar eles de lugar. Eu vou dar só uma dica aqui, ó. Quando vocês começarem a fazer com o número 2, coloquem o número 2 aqui no começo
E modifiquem somente esses outros números aqui, ó. Mudem eles de lugar até formar todos possíveis iniciados por 2. Por 3, a mesma coisa. Modifiquem somente as 3 últimas cartas de lugar para poder descobrir quais são os números possíveis formados iniciados por 3. Assim mesmo com 6 e assim mesmo com o 8, tá bom? Então, vocês vão fazer... vamos seguir essa dica para poder facilitar aí o trabalho de vocês. E aí, em seguida, vocês vão responder, por exemplo, quantos números você formou, né, a partir dessas 4 cartas. Se quando você escolheu o número desses, ao acaso, a chance de ele ser par é maior ou menor do que a chance de ser ímpar. Então, você vai precisar o quê? Conferir que se esses números formados por você aqui na letra A tem mais números pares ou mais números ímpares, né? E por quê? Então, qual seria a chance, dentro dos números que você formou, de sair, né, num sorteio, um número par ou um número ímpar? Qual é a chance de sortear um desses números sem ver e ele ser ímpar? Então, você vai ter que somar o total de números que você formou e a chance de retirar um número ímpar no meio desses números que você formou, ok? Vamos seguir então. Sobre a mesa do professor é este lápis de cor. O que você vai precisar fazer nessa atividade? Você vai contar quantos lápis tem e vai registrar na letra A quantos lápis há no total. Na letra B, você vai dizer qual é a chance de, dentro dessa quantidade de lápis, né, desse universo de lápis aqui, você retirar um lápis amarelo sem olhar. Fechou o olho para tirar um lápis amarelo aqui. Qual é a sua chance? Então, você vai ter que ter o total, contar quantos lápis amarelos tem, qual é a chance no total, certo? Letra C, qual é a chance de retirar sem olhar um lápis verde? Né? A chance de retirar sem olhar um lápis verde é maior ou é menor do que de retirar um lápis branco? Então, você vai contar quantos lápis brancos e quantos lápis pretos e responder essa questão da letra C. Vamos seguir adiante. Ainda estamos falando de chance aqui, tá bom? O professor construiu um dado usando o molde a seguir. Então, tem um molde de um dado aí, bem usado nas escolas, né? E aí, você vai responder essas 4 questões propostas relacionadas a esse molde. Então, primeiro, na letra A, quais resultados podem ser obtidos ao lançar esse dado e observar o número de pontos que saiu na face superior, né? Quais são esses resultados? Na letra B, ao lançar esse dado, há mais chance de sair um resultado par ou um resultado ímpar? Por quê? Então, você precisa contar quais são os resultados pares, quais são os resultados ímpares e qual é a chance e por quê, tá bom? Letra C, qual é a chance de sair o número 2 no lançamento desse dado? Então, quantos números tem num total? E número 2, quantos no total? Então, qual é a chance de sair o número 2 lançando esse dado? Quantas em quantas? Então, letra D, qual é a chance de no lançamento desse dado sair um número par? Qual é a chance de no lançamento desse dado sair um número ímpar? E qual é a chance de no lançamento desse dado sair um número maior do que 2? Então, todas essas questões, da letra A à letra D, elas estão relacionadas ao lançamento de um dado só, tá bom? Vamos seguir, então, agora para a questão de número 8. Se o seu professor fizer um sorteio entre os alunos de sua turma, há mais chance de ser sorteado um menino ou uma menina? Por quê? Letra A, qual é a chance do aluno sorteado ser uma menina? E letra B, qual é a chance de o aluno sorteado usar óculos? Gente, olha só. Essa questão aí, ela é uma questão que a gente precisaria estar, nesse momento, convivendo. A gente está 3 meses separados, então muitas coisas aconteceram. Então, a gente não tem, assim, hoje, uma ideia fixa de quantas crianças usam óculos. Então, o que a gente vai fazer? Na nossa tutoria, vocês vão conversar com as professoras sobre essa atividade e vão responder, com auxílio delas, a questão da letra A, qual é a chance de o aluno ser uma menina, porque ela tem a lista, então cada uma professora vai passar a quantidade de meninas e de meninos para vocês na tutoria, tá bom? E a questão 8, né, que fala
que se o professor fizer um sorteio entre os alunos de sua turma, se há mais chance de ser sorteado um menino ou menina, é justamente pelo total de alunos que vocês vão responder. Então, essa questão ela é pessoal conforme a turma, né? As respostas elas vão depender da quantidade de alunos da turma e quem vai passar isso para vocês são as professoras nas tutorias, certo? Vamos passar adiante para a questão de número 9. 9, a gente já passou por uma outra, para um outro conteúdo, que é resolução de problemas, tá bom? Então, a gente vai resolver problemas aqui e claro que tem a ver também com as operações, né? Com multiplicação, adição, subtração, certo? Então, você vai precisar ler com atenção e responder as questões propostas. Vamos lá, vou ajudar vocês na interpretação do problema. Camila tinha economizado R$ 12,50 e juntou com a quantia que ganhou do avô. Na cantina da escola, ela comprou um suco de laranja que custou R$ 4,50 e ainda sobraram R$ 13,00. Que quantia a Camila ganhou do avô? O que é que você vai precisar fazer para poder resolver esse problema? Olha, a primeira coisa que você vai precisar fazer para resolver é fazer o cálculo do total, né? De quanto sobraram mais o total do custo, certo? E depois você vai subtrair esse valor pelo valor que ela tinha economizado. Só assim você vai descobrir quanto que Camila ganhou do avô, ok? Letra B. Ao digitar o número 87.569 em uma calculadora, Felipe digitou o 8 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 8. Qual foi o número que Felipe digitou? Aí você vai registrar esse número aí, tá? Fazendo essa substituição, essa mudança de posição dos números, dos algarismos, e você vai dizer qual é a diferença entre esses números, ou seja, você vai precisar fazer uma subtração, ok? Vamos seguir adiante, então, na questão da letra C, ainda da página 35, tá bom? Observe a figura formada com palitos de fósforo. Quantos quadrados apareceram nessa figura? Então, aqui tem a imagem, vocês vão contar aqui, ó, quantos quadrados, com bastante atenção, certo? E depois vocês vão trocar 4 palitos de lugar para formar, ao invés da quantidade que tem, formar apenas 3 quadrados, tá bom? Olha a regra, só pode trocar 4 palitos de lugar para formar 3 quadrados. E aí, quando você conseguir fazer isso, você pode até utilizar palitos na sua casa, quando você for realizar a atividade, você vai desenhar como que ficou essa representação nesse espaço aqui, certo? Vamos seguir então. Agora é o momento que, se você quiser dar uma pausa, né, para respirar um pouquinho, para depois continuar na aula 2, que é a segunda parte da nossa aula, atividade de fixação, que a gente vai fazer das páginas agora 36 a 42. E essas atividades, elas estão relacionadas ao conteúdo sobre geometria, sobre divisão e sobre tempo, certo? Vamos iniciar então esse trabalho. Número 1, usando o lápis de cor e uma régua, desenhe na malha quadriculada a seguir 2 polígonos diferentes, um verde e o outro azul. Então tem um lembrete aí, né, falando sobre os vértices dos polígonos que devem ficar nos pontos de encontro das linhas da malha. Certo? Então, o que eu quero falar para vocês também? Quero relembrar sobre o estudo que nós fizemos sobre polígonos. Então, como é que a gente consegue identificar um polígono? Como é que a gente pode dizer que uma imagem ela é um polígono? Então, lá no material de vocês, onde a gente estava estudando, agora no segundo bimestre, né? Nós vimos no trabalho sobre polígonos, que vocês fizeram até a representação, o desenho, né? Ficaram bem legais a parte da atividade de vocês. Nós vimos que o polígono ele é uma figura plana, fechada, com apenas linhas retas no seu contorno, e essas linhas não se cruzam. Então, você não pode esquecer dessa informação na hora de criar seus 2 polígonos, tá bom? E lembrar que um é verde e o outro é azul, porque você vai precisar dessa informação para preencher o restante da atividade. Letra A. Escreva no quadro abaixo o nome dos polígonos que você desenhou de acordo com a cor de cada um. Então, o polígono verde, qual foi o que você desenhou? Porque essa questão ela é pessoal, né? Uma criança vai desenhar um triângulo, de repente outra criança vai desenhar um polígono com mais lados ou com formato diferente. Então,
vai depender do polígono que você criou, certo? Quantos ângulos retos tem o polígono verde e quantos ângulos retos tem o polígono azul que você criou, ok? Então, essa questão ela vai ficar a critério de vocês, mas na correção eu vou dar algum exemplo para ficar mais claro e auxiliar quem não conseguiu realizar a atividade. Vamos seguir então na questão de número 2. Observe o polígono na malha triangular. Então, veja bem, tem um polígono aí e ele tá todo identificado pelas letrinhas, olha, A, B, C, D, E, F. E a pergunta é, quantos lados tem esse polígono? Letra B, quantos ângulos esse polígono tem? Letra C, marque com X a medida dos ângulos desse polígono, menor do que um ângulo reto, reto ou maior do que um ângulo reto? E como é que se chama esse polígono, se ele tem essa quantidade de lados aqui, ó? Então, isso aqui, ó, tá bem tranquilo, tá bom? Vamos seguir adiante na questão de número 3. Recorte os triângulos da aba inferior desta página e use-os para montar um quadrado com a quantidade indicada em cada item. Essa atividade é de colagem, então é bem facinho, bem tranquilo. Esses são os triângulos que você vai precisar recortar, certo? Que você vai precisar destacar para poder preencher essa atividade. Então, você vai colar na letra A 2 triângulos pequenos, ou seja, 2 triângulos desses aqui, ó, onde tem TP, triângulo pequeno, para formar um quadrado. E aqui você vai colar 2 triângulos pequenos e um grande, para formar também um quadrado, certo? Vamos seguir. Agora, ainda relacionado a essa atividade, tá? Você vai completar a tabela com a quantidade de ângulos de cada polígono de acordo com a medida. Então, no triângulo pequeno, qual é a quantidade de ângulos que é igual a um ângulo reto, maior do que um ângulo reto e menor do que um ângulo reto? Assim você vai fazer com o triângulo grande e assim você vai fazer com o quadrado, ok? Preencher com os registros dessa observação. E aí, na página 38, temos mais um jogo. E esse jogo também você vai fazer com o auxílio de algum familiar de vocês. Tá bom? Fica na página 38, você vai ler junto com o familiar. Aí pede para se reunir em 2 duplas, certo? E sentar um de frente para o outro. Então, você vai ler as orientações junto com o familiar e vai se divertir fazendo esse jogo aí, já que a gente não pode fazer juntos e nem com os colegas nesse momento, tá bom? Vamos seguir então. Questão 5. Luana está fazendo um bolo e para isso vai usar uma tigela como a que está sendo representada ao lado. Seguindo as instruções da receita, Luana colocou na tigela 2 xícaras cheias de açúcar e o mostrador de balança indicou 760 gramas. Quantos gramas de açúcar Luana colocou em cada xícara? Então, observem primeiro que a tigela já tem peso aqui, ó. Tá? Ela já está pesando 440 gramas. Então, para que você saiba quanto que é equivalente cada xícara de açúcar, você precisa subtrair 760 menos 440 e esse resultado você vai dividir por 2, ok? Para saber quanto que foi a capacidade, tá? E de cada xícara. A escola onde Tiago estuda organizou um torneio de futebol e recebeu 156 inscrições de alunos. Cada time será formado por 13 jogadores. Quantos times participarão desse torneio? Então, o que a gente precisa pensar? Se existe um limite de jogadores, né? São 13 e eu tenho 156 jogadores inscritos, eu tenho que fazer uma divisão de 156 dividido por 13, tá bom? Então, você vai usar esse espaço para fazer esse cálculo e registrar a resposta e depois vai conferir com a gente na correção. Questão 7. Vitor acabou de se mudar e precisou comprar um fogão para casa nova. Observe o preço do fogão que ele comprou. Então, o fogão, ele custou R$ 790, mas precisava dar uma entrada de 145 e o restante em 3 parcelas iguais. Então, Vitor fez um trabalho extra e recebeu R$ 450. Dessa quantia, ele conseguiu economizar a metade. A quantia economizada é suficiente para Vitor pagar a primeira parcela? Então, veja bem, o que é que a gente vai precisar fazer primeiro? Primeiro, a subtração do valor do fogão menos o valor da entrada, né? 790 menos 145. Em seguida, a gente vai pegar esse resultado e nós vamos dividir por 3, que é a quantidade aqui, ó, de parcelas iguais, ok?
é a quantidade que sobra por 3. E logo em seguida, a gente também vai precisar dividir R$ 450, que foi o valor que o Vitor fez no trabalho extra, e dividir por 2, ok? Para saber se a quantidade que ele tem é suficiente ou não para pagar a parcela. Vamos seguir então para a questão de número 8. A questão de número 8 é a divisão que a gente praticou bastante nas nossas aulas. Descubram e registrem os números que faltam na divisão a seguir. Então, vocês vão completar conforme as atividades que nós realizamos na parte da divisão, tá bom? Lá no nosso livro tem a demonstração de como vocês podem fazer isso a partir da página 33. E quem ainda tiver dúvida pode também ver a aula na qual a gente trabalhou sobre esse conteúdo. Vamos adiante na questão de número 9. Na questão de número 9, você vai resolver as divisões e você vai escrever os restos por extenso na cruzadinha. Então, o que está querendo dizer, olha, é que todas elas indicam que existe resto. Pode ser que de repente o resto seja 0, mas de qualquer forma você vai registrar aqui a palavra 0 na cruzadinha também, se o resto for esse. Então, você vai realizar essas divisões aqui, você pode utilizar esse espaço para fazer os cálculos, ok? Se não for suficiente, pode escrever numa folha, num caderno, numa folha extra, e você vai registrar dentro desses espaços aqui na cruzadinha o resto dessas divisões. Vamos seguir então para a questão 10. Agora a gente já está falando de outro conteúdo, conteúdo de marcadores de tempo, quando a gente começou a trabalhar horas, tá bom? Juliano chegou à casa de Maria para brincar às 4h30 da tarde. Observe no relógio da parede dela a que horas ele foi embora. Então, ele chegou às 4h30 e ele foi embora, ó. Olha aqui que horas que ele foi embora. 6 horas, praticamente 6 horas, tá vendo? Quanto tempo Juliano ficou na casa de Maria? Então, você vai precisar fazer uma subtração da hora atual com a hora que ele chegou. Em seguida, na questão de número 11, observe nos relógios a seguir o horário de início e fim de um filme. Então, início às 2h30, ó, 2h30, 2h30, tanto faz, né, a leitura. Então, terminou às 4h30 ou às 4h30. Então, quanto tempo durou esse filme? Quantas voltas aqui, ó? Qual foi o total de tempo que durou esse filme? Pedro chegou à aula de natação às 4h30 e saiu após 1 hora. Desenhe os ponteiros no relógio abaixo para indicar o horário que Pedro saiu da escola de natação. Antes de a gente fazer essa atividade, vamos só relembrar que o ponteiro pequeno ele marca as horas e o ponteiro grande ele marca os minutos. Então, você vai desenhar aqui, ó, nesse relógio sem ponteiros a hora e os minutos na qual o Pedro saiu da escola de natação, ok? Eduardo tem uma consulta com o dentista hoje às 10h10. Observe o horário que Eduardo saiu de casa para esta consulta. Saiu, ó, às 9h30. Eduardo leva 35 minutos para ir a pé de casa até o consultório do dentista. Ele vai chegar a tempo para a consulta? Aí você vai fazer o cálculo aqui, ó, passando-se 35 minutos, que horas será e que horas está marcado. Daí você vai responder, né, através de palavras, de um texto, se ele vai conseguir chegar ou não a tempo para a consulta. Questão de número 14. Ricardo registrou seus compromissos do dia em uma agenda. Desenhe os ponteiros nos relógios a seguir para indicar o horário de cada compromisso dele. Então tinha lá cortar o cabelo, almoço com Beto, cinema com a Aninha, mesma lembrança que eu quero fazer. Seta pequena indica horas e o ponteiro grande indica minutos. Bem, na questão 15, a gente vai resolver essa questão aí, que está relacionada às horas marcadas nos relógios abaixo. Então, eles seguem um padrão. O que a gente vai fazer? Descobrir qual é esse padrão e desenhar os ponteiros para indicar a hora do último relógio de cada item. Então, veja bem, aqui na questão A, na letra A, ele está marcando aqui no primeiro relógio, olha, 10h10. No segundo,
10h20. No terceiro, 10h30. Qual será a próxima hora que eu vou marcar aqui nesse último relógio? Na letra B aqui, ó, tá marcando 2h30. Aqui tá marcando 3 horas. No relógio 3 tá marcando 3h30. E aqui no próximo, seguindo esse padrão aqui, qual é a hora que eu vou marcar no próximo relógio da letra B? Letra C tá marcando aqui, ó, 1h30. Aqui já tá marcando, ó, 1h50. Aqui já tá marcando 2h10. Então, qual vai ser o próximo horário que eu vou marcar aqui nesse relógio? Então, observa, faz o desenho direitinho e não se esqueça, ponteiro pequeno marca a hora e ponteiro grande marca os minutos. E a gente fica por aqui em relação na nossa correção, só que eu quero fazer um lembrete antes de a gente finalizar, que na terceira aula de hoje você vai fazer a atividade que está disponível já no Positivo 1, que será considerada como atividade avaliativa, certo? Então, a ela será atribuída nota 1, certo? Então, são 10 questões que vocês vão fazer sobre os assuntos que a gente trabalhou nesse bimestre, tá bom? E você vai encontrar a atividade na aba avaliação, tá salva lá como atividade avaliativa do roteiro 6, tá? Referente ao segundo bimestre. Então, você tem prazo até dia 1º de julho para fazer essa atividade. O que quer dizer que você não precisa fazer hoje. Ai, tia, eu tô muito cansada. Então, descansa e faz no dia seguinte, tá? Faz no final de semana. Você tem até o dia 1º/7. Só tem que ficar atento para não perder o prazo. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.